É isso aí, mais um dia, mais uma semana que venho aqui compartilhar uma mensagem da parte de Deus para vocês. Mas antes eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui assistindo esse canal, compartilhando essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para todas as coisas e um propósito para você aqui, assim como para mim, que tocou o meu coração para criar esse canal e compartilhar essas mensagens. Muito obrigada pela sua presença aqui, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos e é isso. Só me dá mais alegria em poder continuar aqui compartilhando essa mensagem. Mas vamos lá, o tema de hoje, que eu reservei para falar hoje, é uma coisa que eu estive meditando durante a semana e, coincidência ou não, eu vi a Manuela, uma amiga minha, postar nos stories a respeito disso, uma reflexão muito rápida. Eu falei, meu Deus tem falado comigo a mesma coisa, que é sobre a necessidade de descansar. E eu não vou entrar no mérito do fato de Deus ter criado o sábado, né, que é o dia do descanso. Isso também é importante falar, mas eu não quero me prender somente na criação do dia de sábado, né, que foi algo instituído por Deus, mostrando para nós que nós temos a necessidade de descansar. Mas eu quero trazer também outros fatores que nos comprovam que nós somos seres que precisamos de descanso. Primeiramente, porque nós não somos robôs, óbvio. Nós precisamos descansar, nós precisamos dormir, nós precisamos relaxar, nós precisamos espairecer. Nós somos seres que somos afetados pelas circunstâncias ao nosso redor, como estresse, ansiedade, e nós precisamos pausar, nós precisamos parar. E muitas vezes nós temos o hábito, a mania de achar que não precisamos disso. Temos muita coisa a fazer e por isso nós não temos tempo para descansar. Mas também nós sabemos que tempo é uma questão de prioridade. Como dizem as pessoas, não é falta de tempo. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Isso é verdade. Quando nós queremos verdade, quando nós priorizamos alguma coisa, nós dedicamos a ela tempo. E o tempo é o bem mais precioso da nossa vida. Mais do que dinheiro, mais do que bens, o nosso tempo é aquilo que nós entregamos e que não volta atrás. Por isso, há muitos têm preocupado, muitas pessoas têm se preocupado quanto essa geração tem dedicado tempo a coisas inúteis, coisas que não agregam nada de positivo na vida de ninguém. Porque realmente a nossa geração tem perdido tempo com distrações. E aí nós entramos num paradoxo que tem permanecido na nossa geração, que é alegar que não tem tempo para descansar, não tem tempo para se dedicar muitas vezes às coisas espirituais, e ao mesmo tempo desperdiçar tanto tempo assim fazendo coisas que não agregam. Como, por exemplo, passar muito tempo nas redes sociais, na internet, celular, buscando distrações. Eu, particularmente, por muito tempo, acreditava que o pensamento acelerado era sinônimo de produtividade. Sabe aquela pessoa que não consegue parar? Eu era assim. E até hoje eu tenho muita dificuldade em descansar e é por isso que eu acredito que Deus tem ministrado isso ao meu coração. Mas eu acreditava que a produtividade era isso. A gente se sentir produtivo era a gente não parar, a gente continuar sempre muito atarefada, sempre pensando em muitas coisas, sempre cumprindo muitas tarefas. Mas na verdade a produtividade não tem nada a ver com isso. Como minha mãe me contava uma historinha que falava que não adiantava nada a gente cortar a árvore com um machado não afiado, porque a gente faria muito mais força e cortaria menos árvores, sendo que se a gente afiasse o machado era menos força e mais rendimento. Realmente, gente, afiar o machado ou descansar é uma necessidade humana e nós não conseguimos, infelizmente, não conseguimos nos afastar disso. Ao mesmo tempo que infelizmente isso é verdade, felizmente isso também é verdade. Porque nós ganhamos outras muitas coisas quando nós descansamos. E o que ganhamos não é só benefício físico, de quando a gente descansa, a gente tá pronto para outra. Não. A gente ganha muito mais do que benefícios somente físicos. Nós ganhamos também outras várias questões emocionais, psicológicas, que só o descanso consegue nos fazer contemplar. Uma delas é que quando nós descansamos, nós somos capazes de fazer uma coisa
que quando estamos muito atarefados e distraídos com muitas coisas não conseguimos, que é a contemplação. Igual fala-se hoje muito sobre tempo de tela. Qual é o seu tempo de tela? O tempo de tela para as crianças. Nós temos um tempo que nós deveríamos reservar apenas para contemplar, para meditar, para esparecer, para descansar a nossa mente. E eu não falo sobre esvaziar a mente, ficar vagando, não. Eu estou falando sobre meditar na palavra, sobre pensar a respeito de si mesmo, das próprias ações e pensamentos, porque isso nos traz benefícios que são indescritíveis, essa é a verdade. O ser humano, devido a esse pensamento acelerado que tem feito parte dessa geração, desenvolveu ansiedade, depressão e diversos outros problemas psicológicos e emocionais, por conta que não consegue parar para contemplar. E eu não estou falando aqui que todas as doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, emocionais, elas têm causa com isso. Não estou falando isso de forma nenhuma. Mas eu estou falando que muitas vezes nós não paramos para nos autoanalisar, nos autoavaliar e pensar, por que eu estou triste hoje? Ou por que eu fiquei chateada com determinada situação? E por que nós não paramos para nos questionar? Por que nós não paramos para descansar, para tirar um tempo de contemplação, de meditação? Nós desenvolvemos, muitas vezes, coisas mais sérias. E aí entra toda a necessidade de, muitas vezes, fazer terapia, de se buscar outras formas de se autoavaliar. E eu não falo, gente, contra a terapia, pelo contrário, eu sou muito a favor. Eu, por exemplo, já fiz terapia há muito tempo, me interesso muito por esse tema. Eu amo, na verdade, a terapia, porque isso realmente é um respiro que a gente tem no mundo agitado de hoje, onde nos é imposto essa necessidade de andarmos ansiosos, preocupados e correndo o tempo todo, e não nos dedicando a contemplar e a olhar para dentro. Bom, para fechar esse tema, eu não quero que fique só nas minhas palavras, eu quero falar a respeito da palavra do Senhor, o que Deus nos fala sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é, em si, uma falta de confiança em Deus. E não adianta você vir falar, nossa, Bárbara, mas não é assim. Não, ela é sim. Existe, claro, a ansiedade crônica, que é realmente uma doença, que muitas vezes ela precisa ser acompanhada de medicamentos e um tratamento mais especializado, mas a ansiedade como um sentimento, aquilo que nos faz perder o sono, ou nos faz andar preocupados, isso realmente é uma falta de confiança em Deus. Sinto lhe informar, mas essa é a verdade, e eu passo por isso muitas e muitas vezes na minha vida. Mas é a verdade, é uma falta de confiança em si, no Senhor, e uma confiança na força do próprio braço. E como essa confiança não é perfeita, porque nós sabemos que nós falhamos, nós ficamos preocupados demais e desenvolvemos esses pensamentos ansiosos. Mas o que o Senhor nos fala em Mateus 6, eu vou narrar aqui para vocês agora a respeito da ansiedade. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus fala assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, e se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não conhecem ao Senhor, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa ansiedade que eu estou falando é exatamente essa ansiedade que Jesus fala em Mateus 6. Essa ansiedade que é uma preocupação com o que será o dia de amanhã. A verdade é que nós nunca saberemos como será o dia de amanhã. Não temos ideia nenhuma. Assim como nós podemos planejar e muitas vezes confiar nos nossos planos, pode simplesmente tudo vir de água abaixo devido a um pequeno acontecimento, que pode acontecer daqui 1, 2, 5 minutos. Então, o planejar em si e esse controle que nós acreditamos que temos sobre a nossa vida não é nada além de pura ilusão. Nós acreditamos que temos o controle e por isso nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo, até quando nós temos um grande problema e aí nós nos vemos cercados e falamos, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
sendo que na verdade nós não temos controle de nada. Nunca tivemos controle de nada na nossa vida. Por isso é tão necessário que venhamos a confiar no Senhor. E mais do que precisar, né? Mais do que nós precisamos, porque nós sabemos que precisamos, mas mais do que nós precisamos, nós temos um Deus que se agrada que venhamos a confiar nele. A palavra de Deus nos diz que nada nos faltará. A palavra do Senhor nos afirma que pode, inclusive, uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquece de nós. A palavra de Deus diz que Ele tem planos para nós, muito maiores do que os nossos planos. Seus pensamentos são mais altos do que os nossos, seus caminhos são maiores, são mais altos do que os nossos. A palavra de Deus nos afirma que Ele tem planos para nós de paz, para nos dar um futuro, uma esperança, e não planos de mal. E o Senhor nos garante que estará conosco em todo o tempo, quer seja deserto, vale, monte, aflição, alegria, o Senhor estará conosco em todo o tempo. Fica aqui essa reflexão para você pensar a respeito da ansiedade, se você tem andado ansioso demais, e para colocar essa ansiedade diante do Senhor. A palavra de Deus diz, em Filipenses 4, versículo 6, assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E isso aqui é lindo, que fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, não andemos ansiosos. Antes, façamos conhecidas diante de Deus os nossos pedidos, as nossas petições, com súplica, né, clamando ao Senhor, e com ações de graças, agradecendo aquilo que Ele ainda vai fazer, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. E a palavra nos afirma que a paz de Deus, que excede o entendimento, que vai além daquilo que nós podemos compreender, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Agora, para poder fechar, eu quero deixar também uma pequena reflexão que eu achei muito curiosa a respeito desse versículo de Mateus 6 que eu li, que fala assim, no versículo 26, observai as aves dos céus, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, contudo, o Pai Celestial as sustenta. Tem sido tema de estudos científicos que a observância das aves, né, que você ao contemplar as aves dos céus, isso diminui os casos de ansiedade. Isso é comprovado cientificamente. Então, vale a pena você parar durante o seu dia e olhar para o céu um pouquinho, pensar no Senhor, pensar no Espírito Santo, observar as aves, observar o quanto que o Senhor tem o controle de todas as coisas na sua mão e que nada vai faltar para você, assim como não tem faltado para as aves e nada do que Ele criou, porque Deus tem o controle de tudo, inclusive da sua vida. E como é de praxe, no final desse vídeo eu oro com vocês brevemente a respeito daquilo que a gente falou. Eu quero tirar esse momentinho de oração. Amém? Senhor Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Obrigada porque nós podemos confiar no Senhor. Obrigada pela tua soberania, pelo teu poder perfeito, que não existe nada que é impossível ou difícil demais para o Senhor. Muito obrigada porque é nessa confiança que nós colocamos a nossa certeza, a nossa fé, nós descansamos no Senhor. Nós não confiamos no nosso próprio braço, Senhor. Nós não confiamos naquilo que nós podemos fazer. Nós não confiamos plenamente nos nossos planos, mas confiamos nos teus. E colocamos, Senhor, nossa vida nas tuas mãos. Coloco meus planos nas tuas mãos, a minha vida, meus sonhos, meus projetos e toda a ansiedade que tem pairado na minha mente, eu coloco aos teus pés. Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha mente, do meu coração, que eu esteja, Senhor, em nome de Jesus, em todo o tempo, dedicando a minha vida para a tua obra, dedicando a minha vida para o Senhor e colocando mesmo, Deus, todos os meus pensamentos, minhas preocupações diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado de nós e nada falta aos que temem ao Senhor. Muito obrigada por essa certeza, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Enfim, gente, é isso. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está precisando ouvir essa palavra. Se inscreve, curte, comenta aqui embaixo se você quiser falar um pouquinho sobre esse assunto. Vai ser um prazer poder ouvir um pouco também de você, tá bom? Beijo, boa semana!